Salve Maria, vamos na nossa live hoje continuar falando sobre o tema os pecados espirituais, baseado nos escritos de São João da Cruz, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. São João da Cruz, rogai por nós. Então, nós já falamos sobre o orgulho espiritual, sobre a luxúria espiritual e sobre a avareza espiritual. Hoje nós iremos falar sobre a cólera e sobre a gula espiritual, tá certo? O que São João da Cruz vai nos falar a esse respeito. Vai dizer o seguinte, né? O Beato Frei Eugênio Maria. A cólera se manifesta nos principiantes. Aí agora São João da Cruz nos diz: encoleriza-se com muita facilidade por qualquer ninharia, e chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Isto sucede muitas vezes, após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração. Ou seja, já aconteceu com você, não sei se já aconteceu, você está na capela rezando, rezou ali 1 hora, 2 horas ou mais, ou passou o dia em retiro, e a princípio você está um amor de pessoa. Não dá pouco tempo, acontece qualquer bobagem e você já se irrita pelas coisas mais bobas possíveis, como fala aqui, por ninharias, por bagatelas, né? Como nós dizemos, será por besteira, e começamos a nos irritar, a nos zangarmos com o outro, algo assim bem animalesco às vezes. Então, a gente tem que reparar. Quando eu saio de uma oração, que saio pacificado naquele momento, depois, por nada eu estou me irritando, como é? E se eu estou, o que eu estou fazendo para evitar que isso transborde e machuque as pessoas? Porque a gente deve puxar o freio ali, dessa imperfeição, né? Na verdade, vai falar o Beato Frei Eugênio Maria, na verdade, os principiantes não sabem suportar a privação dos gostos e das delícias e assemelham-se à criança quando a apartam do peito materno. Ou seja, essa raiva é porque a pessoa quer sempre ter um gozo sensível, arrepios, paz, ficar quieta no seu canto. Ela quer o silêncio não para que ela cresça na amizade com Deus muitas vezes, mas para que ela, naquele silêncio, não seja incomodada por ninguém. Então, uma vez que os outros incomodam o seu silêncio, o seu bem-estar, a sua reflexão, a sua meditação, então se irrita com todo mundo. E olha aqui a comparação que é feita. É como aquela criança que quer leite e bebe o leite e está ali com aquela vontade, aquela gana, né, de tomar mais leite no peito da mamãe. E a mãe tira e a criança se zanga, né, começa a chorar. E às vezes acontece isso conosco. Essa gana por sensibilidade espiritual, por sempre sentir algo. As pessoas, geralmente, elas estão tão acostumadas a sentir que elas acham que é próprio da oração sentir alguma coisa. É próprio da oração ter gozo, arrepio, paz e tantas outras coisas mais. Não há problema em ter essas coisas. Só que, infelizmente, às vezes nós atribuímos sempre essas coisas a Deus. Às vezes é apenas nós.
Às vezes, pode ser o demônio. O demônio pode dar bons sentimentos na oração. Isso é pouco falado, isso é pouco levado a sério. Tem um livro muito bom do padre Scaramelli sobre o discernimento dos espíritos, que São Paulo VI indica para que todo carismático leia. Lá é um tratado profundo sobre o discernimento dos espíritos. Algo que nós teríamos que ter em todos os grupos de oração, em todas as novas comunidades e em outras pessoas que não participam dessas expressões, nem de uma vocação em nova comunidade. É preciso discernir os espíritos. Mas esse não é o tema, certo? Depois eu faço uma live a respeito do discernimento dos espíritos. Aliás, dos espíritos no plural, né? Que é o espírito humano, o Espírito Santo e o espírito maligno. Depois eu farei uma série de lives sobre o discernimento dos espíritos. É preciso aprofundar isso. Quase não se fala sobre isso, né? Ou então se fala somente do discernimento dos espíritos a nível carismático. Mas existem outros discernimentos dos espíritos também. Tá certo? Então, bem-vindo, Ângelo. Também a Paula e o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme Felipe. Às vezes, os principiantes também eles se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto. Fala São João da Cruz, né? Às vezes, os principiantes também se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto. Chegam a ter ímpetos de repreender os outros com muito mau modo, como se somente eles fossem senhores da virtude. Ou seja, você corrigir um irmão não tem problema. Você se corrigir tem menos problema ainda. A grande questão é quando você se irrita ao máximo consigo mesmo, ou se irrita com muita frequência consigo mesmo, e mostra essa cólera, essa raiva, essa impaciência com os outros. Às vezes alguém está mostrando, não é nem um vício ou um pecado, é apenas uma imperfeição. E nós já nos irritamos contra a pessoa como se nós fôssemos arautos da virtude, santos de quintas, sextas e sétimas moradas. Às vezes nós somos muito cara de pau. Nós exigimos uma santidade no outro como os fariseus. Como é que eles faziam? Eles não levantavam nem com o dedo assim um livro desse, né? Mas colocava assim um peso de uns 1000 livros nas costas de uma outra pessoa. Ou seja, o fariseu não fazia esforço nenhum naquilo que ele orientava, que a pessoa deveria viver, mas cobrava de forma severa os outros. E a cólera espiritual está muito ligada a isso. Eu não tenho paciência nenhuma de esperar o tempo de Deus na vida do outro. Eu me zango com qualquer atitude imperfeita, ou de pecado venial, ou de pecado mortal contra o outro. Não é um zelo. É uma desordem, é uma irritação mesmo. Só que com o nome de zelo, com o nome de santidade. Então isso é muito perigoso na vida espiritual, essa cólera espiritual. Eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas essa live, tá bom? Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, agradeço demais. Continua São João da Cruz. Zangar-se consigo mesmos, com impaciência, pouco humilde. E chega a ser tão grande essa impaciência que queremos ser santos num só dia. A cólera espiritual, ela não vai respeitando as etapas, os degraus do caminho da santidade. Vê a santidade de uma forma deformada, como se fosse fruto do nosso esforço e de um imediatismo. É quase que uma certa feitiçaria, né? Uma certa mágica, uma certa imediatismo mesmo. Isso é muito perigoso, porque a santidade, além de ser fruto da graça de Deus e docilidade nossa cooperando com a graça, exige também tempo. Tempo para que nós possamos romper de forma mais firme com o vício, crescer em determinadas virtudes, vencer tal defeito dominante.
Só que muitas vezes nós fazemos o quê? Nós queremos ser santos lendo um livro, como se fosse o mundo da fantasia, a santidade. A santidade fosse um mundo fantástico onde eu fecho os olhos, imagino que eu estou nele e que eu sou santo. Não. Eu posso estar lendo sobre humildade e ser um grande orgulhoso. Eu posso estar lendo sobre castidade e ser uma pessoa que muitas vezes prostitui a minha alma. Eu posso saber um tratado da oração e não rezar. Aquele que tem a cólera espiritual, ele não tem paciência consigo mesmo. E muito menos com os outros, como eu já falei. E fica condenando a todos. E falta esse respeito pelo tempo de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Então é a cólera espiritual. Bem-vindo, Tiago Mateus e meu amigo Rossoni, seja bem-vindo. Peço que vocês divulguem, tá bom? Para os amigos aí, essa live. Hoje é sobre cólera espiritual, que eu já estou concluindo, e depois vai ser, na continuação, sobre a gula espiritual. Você se percebe dessa forma? Com essa cólera espiritual? Muita impaciência com você mesmo, muita impaciência com seus defeitos, quer ser santo do dia para a noite. Só que isso não quer dizer que você vai se conformar com seus pecados. São João da Cruz não está dizendo isso. Você deve lutar contra os seus pecados, nós devemos lutar contra os nossos pecados. No entanto, devemos ter paciência, porque é um processo demorado e doloroso a santidade. Exige paciência, exige esforço, exige crescer na graça, exige jejum, exige práticas ascéticas, exige uma vida de oração. Toda essa cólera provém do orgulho? Às vezes, sim, de forma indireta. Essa cólera, às vezes, vem do orgulho de forma indireta. Na verdade, essa cólera provém mais de uma pessoa que ela se dá muito ao sensível. Vou explicar aqui melhor. Por exemplo, nós temos algumas coisas semelhantes aos animais. Né? Exemplo. Um animal, ele tem muita fome. Ele vai lá, ele quer comer, quer saciar, tudo bem. Só que o animal, o cachorrinho, quando se coloca a ração, a comida para que ele possa comer, se vem um outro cachorro tomar a comida dele, se torna um obstáculo para que ele coma. Então, qual é o obstáculo para ele saciar a fome dele? Aquele outro cachorro. Então, o que é a ira? O que é essa raiva, o que é essa cólera? É o desejo por saciar uma necessidade, até justa, muitas vezes, mas encontra um obstáculo. Ela precisa fazer algo árduo para conquistar aquilo. O cachorro precisa vencer aquele outro cachorro para conseguir a comida. Ele não vai ali e dizer, olha, metade é para ti, metade para mim. Não. Não existe isso. Da mesma forma, fazendo analogia com a vida espiritual, às vezes nós queremos um prazer na oração, um prazer nas coisas espirituais. E quando nós vemos obstáculos para encontrar esse prazer na vida espiritual, nós ficamos com raiva. Por exemplo, você vai rezar numa capela onde tem o Santíssimo. Aí, você quer um grande silêncio, é normal, isso é bom, é justo. Só que, como você encontra as pessoas assim, mexendo no celular, conversando, cochichando, entra e sai. O entra e sai é normal, entrar e sair, né? Óbvio, né? Mas outras coisas mais na capela, aquilo te irrita, porque você queria silêncio, você queria concentração e não consegue. É justo o que você está querendo? É. Porém, como esse justo que você está querendo
tem um obstáculo para você conseguir, você se irrita. Então não é que seja um pecado, é uma imperfeição. Essa cólera espiritual é uma imperfeição, não é um pecado. Mas essa imperfeição pode, se alimentada, vir a ser um pecado de ira, se você alimentar essa ira, essa imperfeição, entendeu? Então é normal você não ficar muito feliz com aquilo que está acontecendo, entendeu? É muito normal isso acontecer. Não é um pecado, é uma imperfeição. Porque as pessoas que estão num grau maior de perfeição não são mais iniciantes. Quem sente essas reações mais violentas são os iniciantes. Oséias. Quem são os iniciantes? São as pessoas que estão, na linguagem de Santa Teresa de Ávila, nas primeiras moradas. Primeiras, segundas e terceiras moradas. Entenderam? Quem é que está na primeira morada, Oséias? Quem está no estado de graça, não está em pecado mortal. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela está fora do castelo interior. Para que ela esteja no castelo interior, na primeira morada, nas primeiras moradas, ela precisa estar na graça de Deus e pelo menos tentar rezar. Ela não consegue ter uma vida ainda de oração, mas ela deseja a oração, dá o primeiro passo. Entendeu? Então os principiantes são esses. Às vezes a pessoa tem, como eu já falei aqui em outras lives, 15 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, mas ela não conseguiu sair desse estado de principiante. Ela não conseguiu ter um avanço muito grande na vida espiritual. Ela até sabe muita coisa, mas ela não conseguiu ainda dar passos bem largos, né? Para quarta morada, quinta, porque na quarta e na quinta morada a pessoa já é praticamente entre aspas, um santo, né? Já começa um processo de santificação mais forte na quarta, quinta, sexta e sétima morada, já santidade mesmo, né? E que isso é graça de Deus, é Deus que leva a pessoa para quartas moradas. Então, isso aqui é a cólera espiritual, certo? Eu peço que vocês compartilhem a live com outras pessoas, né? Tá certo? Shalom de São Gonçalo, seja bem-vindo. A Iracema. E os demais irmãos sejam bem-vindos. Então falei sobre a cólera espiritual. Agora vamos falar sobre a gula espiritual. Gula. Tem algum guloso aí? Tem alguém... Porque nem todo gordinho é guloso. E nem todo magrinho não é guloso, aliás. Tem magrinho que é guloso. E tem gordinho que não é guloso. Mas não é dessa gula carnal que eu vou falar. Quando a gente fala carnal, mas todas essas desordens provêm da alma também, né? Porque se um animal comer demais, ele não está pecando pela gula. Então, o pecado está ligado a alguém que tem um corpo e uma alma espiritual, né? Então vamos lá. O que São João da Cruz vai nos dizer sobre isso? Sobre a gula espiritual. Com dificuldade, se acha um destes principiantes que, mesmo procedendo bem, não caia em alguma das muitas imperfeições, geralmente nascidas nesta espécie de vício do sabor encontrado, a princípio, nos exercícios espirituais. Atraídos pelo gosto experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitência, agem sem ordem, nem conselho de outro. Hoje praticamente não acontece isso, né? Tempo de São João da Cruz, sim. Hoje não. O que ele está dizendo aqui? Que existem pessoas que têm muitas sensações na oração. Muitas, muitas e muitas. E elas fazem muita penitência. Penitência braba. Se flagela, né? Caminha, 20 quilômetros a pé no sol quente. Isso no tempo de São João da Cruz. Hoje, a gente é um monte de molenga, né? Perdão da palavra. Qualquer coisa a gente está se acabando, né? Qualquer sofrimento físico a gente fica já dizendo, achando que faz muito. Aí vai continuar São João da Cruz dizendo: colocam a sujeição e obediência aceita por Deus como o melhor
e mais agradável sacrifício, abaixo da penitência física, que é apenas sacrifício animal e que, como animais, se movem pelo apetite e gosto ali oferecidos. O demônio procura de sua parte perdê-los mais ainda, atiçando a gula espiritual. E para isto, aumenta-lhes os gostos e apetites. Quando comungam, empregam todas as diligências em procurar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade ao seu Deus. De tal maneira, buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada terem feito. Do mesmo modo, procedem no exercício da oração, pensam que tudo está em achar gosto e devoção sensível, e procuram obtê-lo, como se diz, à força de braços, cansando e fadigando as potências e a cabeça. Os que assim estão inclinados a esses gostos também caem noutra imperfeição muito grande. São muito frouxos e remissos em seguir pelo caminho áspero da cruz. Ou seja, na gula espiritual, sim, aqui é a Noite Escura que eu estou lendo, tá certo? Só que eu estou pegando a interpretação de um outro santo que não está canonizado, mas já beatificado. É o Beato Frei Eugênio Maria, no livro Quero Ver a Deus. Tá certo? Um livro bem profundo, que fala sobre Santa Teresa, sobre Santa Teresinha e sobre São João da Cruz. Ok? O que ele está dizendo aqui para nós, São João da Cruz? A gula espiritual é quando você sempre na oração, na comunhão, na confissão, em todas as práticas devocionais, todas as práticas de piedade, na sua oração mental, na sua oração pessoal, no seu estudo bíblico, no seu texto, no seu rosário, você sempre procura o quê? O gozo, aquela paz. Você procura sentir aquele prazer. Você busca sempre isso como fim dos seus atos espirituais. E uma pessoa que alimenta a gula espiritual, o que acontece com ela? Quando começa a ter aridez na oração, quando começa na hora que ela comunga, não sentir nada, é como se não tivesse recebido Jesus, e sente às vezes a desolação, dor, tristeza, angústia, essa pessoa começa a não comungar com tanta frequência. Ela começa, seja bem-vinda, é a Fabiana, né? Minha amiga Fabiana, Deus te abençoe. Essa pessoa, quando ela vai para a oração, para o rosário, para a comunhão, para a confissão, para um retiro, e não encontra prazer, ela já fica fugindo, ela desanima. Porque alguém que tem a gula espiritual, ela liga mais para os prazeres espirituais. Então isso é uma grande imperfeição, que é a gula espiritual. A pessoa sempre quer prazer, mais prazer e mais prazer. Uma pessoa dessa se torna inimiga da cruz de Cristo. Ela começa a achar que não vale a pena ela rezar, que não vale a pena ela comungar, que não vale a pena ela rezar o rosário, porque ela entende que os frutos da oração, que os frutos da devoção, que os frutos da comunhão é sempre um prazer sensível, um prazer na alma. E é um grande engano. Essas pessoas, repito, se tornam inimigas da cruz de Cristo, fogem como o demônio que foge da cruz. Começam a fugir. Quando aparece sofrimento, dores, percas, lutas, combates espirituais, a pessoa desiste de rezar. Diz, eu não vou rezar mais não, porque eu rezo e o demônio me perturba, eu rezo e as tentações aumentam, então eu vou parar de rezar. Porque a pessoa não entendeu o que é a vida espiritual. Ela vai achando que a vida espiritual é um parque de diversão, é uma sorveteria, ela só vai para se realizar. É aquele tipo de pessoa que a gente deve ter muita misericórdia, e talvez nós sejamos essas pessoas que falam, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Não! Tudo que você pede a Deus, Ele não vai te dar. Que história é essa? Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é o seu servo. Deus não é o seu empregado. Deus não é o meu empregado. Às vezes nós temos essa mania, né? Eu tenho muita fé, porque tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. É estranho.
Se Deus te dá tudo o que você quer, isso é muito estranho. Ou é porque você chegou num grau de santidade tão grande que tudo que você pede é da vontade de Deus, ou talvez muita coisa que você ache que é Deus que está te dando não seja Deus. Seja você que está conquistando pela sua força, mesmo desagradando a Deus e dizendo que é Deus que deu, ou seja, até o inimigo que esteja fazendo na sua vida e você fica dizendo que é Deus. Porque Deus não é aquele pai que mima os filhos. Ah, tudo que o filho quer eu vou dar. Tudo que o filho pedir eu tenho que dar. Às vezes mais Jesus não falou, tudo que pedires em meu nome eu vos darei. Mas aqui se refere aos bens eternos, aos bens espirituais. Não é qualquer coisa. Tem coisas que nós pedimos a Deus que vão prejudicar a nossa salvação, que vão nos atrapalhar. Então Deus não vai te dar, Deus não vai me dar essas coisas. Então tenhamos muito cuidado com essa fé mágica, onde eu peço tudo a Deus e Deus tem que me dar, como se fosse meu empregado. Não é assim. Tá certo? Então já falei aqui para vocês hoje sobre a cólera espiritual e sobre a gula espiritual. Daqui a pouquinho eu vou voltar com outro tema, tá bom? Um abraço.